Tá na mesa com Bazo, tá na mesa com Bazo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente. Dessa vez, hoje falaremos sobre arte, que é um assunto de interesse geral. E eu estou louca para conversar com a minha convidada nesse lindo pôr do sol da minha cidade natal, de Uruguaiana, na Ponte Internacional. Então, vamos apresentar a nossa convidada. A Ana Lúcia Brandi. Boa noite, Ana. Boa noite. Ela é gaúcha de Uruguaiana, profissão ela é odontóloga, trabalha com estética, apaixonada por arte desde menina. Então nós vamos ter assunto frutíferos. Boa noite, Ana Lúcia, tudo bem? Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com a Laurinha para dividir um momento de arte. Primeira pergunta: como surgiu a ideia do estudo da arte? A ideia do estudo da arte surgiu de uma necessidade de quem mora numa cidade do interior. Nós estamos longe dos teatros, longe da música, longe de museus, longe de exposições, e também desejávamos saber sobre a história da arte, o caminho da história da arte na humanidade. Então surgiu daí. A ideia realmente não foi do meu grupo, porque nós somos 2 grupos de arte em Uruguaiana, né, Laurinha? Tu sabe disso. Então surgiu do grupo da dona Gilda Bastos, que começou a estudar arte junto com a sua filha Maria do Horto, que é uma exímia pintora, da qual esta cidade tem muito que se orgulhar. E elas iniciaram um estudo de cerâmicas espanholas. E a partir daí foram agregando pessoas e iniciou um grupo de arte. Nós nos espelhamos nela, porque já estávamos atentas e desejando estudar. Que maravilha! E foi aí que iniciou tudo, Laurinha. Estamos há 12 anos, Laurinha. Olha só, já é um tempo. Já é um tempo. Há muito tempo, pessoal, que eu estou querendo fazer esse bate-papo informal, porque é uma coisa assim que cada vez que eu venho a Uruguaiana, na época que a minha mãe estava viva, ela também, quando estava aqui, participava do grupo, né? E são grupos fantásticos e que eu gostaria muito de apresentar, e a Ana Lúcia vai nos dar o prazer de conversar sobre os grupos. Isso. A pergunta que eu quero fazer é: como se chamam os grupos? Bom, os grupos são 2, como eu já disse, e são as Loucas do Saber, que é o grupo dirigido por Dona Gilda, e as Apóstolas da Arte. Os 2 grupos têm a mesma finalidade, elas têm o mesmo objetivo. As filosofias são um pouquinho diferentes, mas a ideia é caminhar na história da humanidade através da arte. Que maravilha! E dizer, né, que no interior, em Uruguaiana, tão longe. Essa é a beleza, né, estamos. Mas acontece que nós temos a facilidade hoje da internet. Sim. Dos livros maravilhosos. Então, como que funciona? O grupo funciona assim. O nosso grupo somos 12, então somos chamadas Apóstolas da Arte, que somos muito agregadoras. Então já não somos mais 12, somos 16. Sim. As gurias eu não sei exatamente quantas elas são, mas também devem ser umas 10 ou 12. Tá? E a função é assim: à tarde elas se reúnem uma vez por semana e cada uma prepara um tema. E aquele dia aquele tema que elas estudam, assim como nós nos reunimos à tardinha, porque muitas trabalhamos, então nós temos que nos reunir à tardinha. Mas nós não nos reunimos uma vez por semana, nós nos reunimos de 15 em 15 dias. Além disso, a filosofia, que é um pouquinho diferente, é porque as gurias, elas trabalham mesmo que
tem um grupo menor de pessoas presentes naquele dia. Sim. E nós não. Nós esperamos ter um grupo maior para acontecerem as aulas. As aulas, Então é isso aí. O objetivo é o mesmo, estudar a arte. O objetivo é o mesmo. Nós temos um grupo que se reúne sempre em janeiro ou fevereiro, normalmente na minha casa, que somos 2 ou 3 ou 4, conforme o ano, e aí se estuda o que vai ser estudar naquele ano. Naquele ano. A gente vê o que vai se estudar e depois a Gil se distribui para todas e cada uma tem a sua matéria para desenvolver. E como é que funciona isso, Lucinha? Por exemplo, cada uma do grupo é distribuído o material para estudo? Nós não distribuímos o material. Nós distribuímos os artistas. Os artistas. Esse grupo que estuda em janeiro ou fevereiro, Sim. nós fazemos 2 ou 3 reuniões. Sim. E aí nós estudamos quem nós iremos estudar naquele ano. Sim. Né? Mas aí é apresentado para as colegas? Não, a gente conta que vai, por exemplo, esse ano nós estamos estudando, esse ano que passou nós estudamos o simbolismo. Sim. Nós escolhemos os artistas. Tá. Aqui. Tá. E aí passamos a lista dos pintores ou escultores serão estes. Sim. E aí, conforme a aptidão de cada uma, são distribuídos os artistas. Sim, mas Assim. na hora da aula? Não, na hora da aula, a responsável pela aula é que manda. Aquele Sim. dia Sim. é o trabalho dela que está sendo apresentado. Mas apresenta para o grupo? Apresenta para o grupo. Entendi. Então, normalmente, o nosso trabalho, ele foi mudando, né, Laurinha? Sim. Porque a gente foi se adaptando. Sim. Inicialmente, o trabalho era feito impresso, se apresentava o trabalho impresso, se colocava um computador na frente e pela internet a gente olhava alguma obra e era isso. À medida que nós fomos crescendo e fomos aprendendo, nós começamos a montar em PowerPoint e a ter a imagem já preparada, algumas escrevem algumas observações. Eu adoro trabalhar com PowerPoint, adoro trabalhar com animações. E isso daí tudo eu fui aprendendo e desenvolvendo. Quem me ajudou muito foi meu pai no início. Que olha e só. depois eu continuei sozinha. E então hoje nós temos trabalhos belíssimos, Laurinha. É muito bonito. É rico aqui. O trabalho de vocês é muito rico. É muito rico. É uma honra para mim poder apresentar para o Brasil, né? Inclusive para fora, para quem estiver nos ouvindo, quem estiver participando do meu podcast, poder apresentar esse rico trabalho de estudo maravilhoso que vem a crescer no conhecimento também, né? E além do mais, hoje em dia, as facilidades das viagens, todo mundo está viajando mais e é uma delícia se chegar em museus, se conhecer a arquitetura da cidade, saber a história daquela arquitetura, como aconteceu, em que foi baseada, que estilo que é. Maravilhoso. Ir nos museus maravilhosos que existem e chegar e reconhecer os nossos amigos pintores ou escultores, tudo ali. Uhum. Agora vamos entrar um pouquinho mais no assunto, o que é arte? Bom, a arte, eu poderia te dizer que se eu pensasse nos clássicos, na civilização, nos conceitos antigos da civilização grega e romana, que são a base da nossa humanidade, eu diria que a arte é a encarnação dos princípios do bem, da verdade e da beleza. Que maravilha! Porém, tudo isso são séculos, não é mesmo? De lá, da época dos gregos e dos romanos para cá, são 2000 anos. Então, o que eu quero dizer é que isso foi uma evolução. E hoje, nós já dizemos que a arte ela é a manifestação da maior individualidade do homem. O homem
tem a única eternidade dele na arte. Ah, que maravilha. Então isso é um conceito mais atualizado. Sim. Também nós podemos dizer que a arte, ela sempre foi, mas hoje um pouquinho mais. Quando nós vamos num museu, a gente não pode, ou numa galeria de arte, não pode pensar que aquele ambiente tão tranquilo, tão sereno, em que as pessoas respeitosamente desfilam, olhando as obras de arte, seja um momento que só vai te trazer encantamento, alegria e magia. Não, a arte não é isso. A arte, ela é perturbadora. A arte vem te tirar daquela tua posição de conforto e vem te perturbar. Ela vem te trazer novos conhecimentos, novas formas de pensar. E é assim que os livros modernos, como de Simon Schama aqui, O Poder da Arte, ele diz que o poder da arte hoje é sair da banalidade. A arte tem que sair da banalidade e ser lindamente perturbadora. Olha Não só. é bonito isso? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu também gosto. É. Por que a arte é importante? Olha, Laurinha, tá escrito, né? Tá visto. A arte, ela faz o caminho de toda a humanidade. A história da humanidade está descrita na arte. Ela é inerente ao ser humano. Desde o tempo das cavernas, nós podemos dizer que a arte, ela era desenhada, pedra contra pedra, depois pedra com pintura, pelo homem pré-histórico, mostrando o que ele via e o que ele vivia. Passando séculos disto, nós temos a civilização greco-romana, que foi muito adiantada e nos deixou conceitos até hoje utilizados sobre beleza, sobre proporção, sobre simetria, matemática, filosofia, perspectiva. Já imaginou? Até hoje nós usamos isso, Laurinha. Isso, é verdade. Então, este caminho foi desenvolvido até que nós chegamos no Renascimento. Chegamos primeiro, nós chegamos na Idade Média. A igreja daí foi distribuído, ensinado o cristianismo através da arte. Da arte. Porque muitas pessoas não sabiam ler, tinham poucas pessoas que eram alfabetizadas. Sim. As pessoas mais cultas e mais alfabetizadas justamente eram os frades dos mosteiros. Olha só. E eles é que traduziam e estudavam os manuscritos dos gregos e romanos. Então, isso daí foi este tempo. A partir daí, quando começa o humanismo, que existem as universidades, depois do ano 1100, inicia essa nova fase, em que existe uma valorização da dignidade do homem e começa aí o homem a despertar para ouvir o seu próprio pensamento. A seguir, contando a história da humanidade, Sim. a arte retrata as casas reais, retrata o poder da monarquia, retrata a moda. E nós já estamos aí evoluindo, Laurinha. Nós já estamos Sim. aí em 1600, 1500 e começa a evolução no mundo. Nós temos o período em que existe a Revolução Francesa, que a arte daí mostra todo o descontentamento do povo contra a monarquia. Sim. Acontecem cenas de batalha, a gente vê capitulações, vê vitórias, vê barricadas. Tudo isso é retratado na arte. Até que chega o momento em que aparece a fotografia. E aí começa uma guerra entre a arte da pintura e a arte da fotografia.
E daí surge o impressionismo, porque o pintor precisa salvar a arte da pintura. E neste momento, então, ele começa a fazer uma nova forma de pintar, que é valorizando a luz sobre o objeto ou sobre a figura que ele quer pintar. O que interessa para ele são as variações de cor causadas pela luz. Então aí começa de novo um novo ciclo, até que eles se cansam disso, começa um movimento vanguarda antes da guerra, e é a história da humanidade descortinada através da arte. Uma pergunta que não quer calar. Por que aparecia tanta mitologia na arte? A mitologia era a história dos deuses antes do cristianismo. Sim. Então eles tinham Deus para tudo. Sim. Era o deus Apolo, era o Plutão, era o Netuno dos mares, tinham as deusas, a Vênus, a deusa do encantamento, a Artemis, a deusa da guerra. E então, conforme eles iam para uma guerra, eles rezavam para Artemis. Se eles precisavam de chuva ou de sol, rezavam para Apolo. E Zeus era o Deus supremo de todos no Olimpo, que era uma casa que eles supostamente tinham no céu. Bom, a mitologia, essa história dos deuses, ela para de ser cultivada no momento que o cristianismo se desenvolve e cultua uma outra religião. Porém, no Renascimento, acontece que o homem, o artista, ele está pronto para pintar a figura humana. E essa figura humana que antes era pintada nos gregos e nos romanos, na época da Idade Média, tudo aparece, todos vestidos, as figuras são todas com roupas drapeadas, não se mostra o corpo. Somente através da mitologia, a arte consegue pintar o corpo, consegue pintar a nudez. Então, por isso que todas as histórias mitológicas são revistas e aparecem deusas maravilhosas, mulheres que posavam como modelos, mas que nós sabíamos que aquela era a deusa da vitória. Sim. Era a deusa que representava a Europa, então por isso que ela podia aparecer sem roupa, numa forma de que se pudesse ver a nudez. Vocês se dão conta, Laurinha, que não tinha televisão, não tinha nada. Internet, não tinha livro, e eles tinham que descobrir tudo, e a fonte de informação era a arte. Sim, com certeza. Vocês, o grupo de vocês, ou o outro grupo, não sei, fazem eventos fora do grupo de origem? Ou é só no grupo? Não, nós fizemos já na exatoria, na antiga exatoria, fomos convidadas pela prefeitura, e a Suzete da Almolim, que é uma componente do nosso grupo, ela apresentou o trabalho que ela fez do Leonardo da Vinci. Olha que lindo. Foi uma aula linda e tivemos um público muito bom, quase 70 pessoas. Olha. Depois disso, ou antes, eu já não estou lembrada, eu apresentei o meu trabalho do Miguel Ângelo, mais a Capela Sistina, mais o Gênesis, né? Que é o Gênesis e o Juízo Final. Sim. E foi muito bonito também, e eu me emocionei muito, porque muitas pessoas vieram e me abraçaram e elas estavam chorando. Olha só. Então aquilo é uma recordação que eu não esqueço. Sim. Depois fomos convidadas pela prefeitura numa semana, acho que cultural, ou do aniversário de Uruguaiana, para uma aula na biblioteca. E nesse momento eu tinha apresentado no grupo
um trabalho sobre os conceitos de beleza, como que se desenvolveram e como que foram modificando através do tempo os conceitos de beleza, que foi um trabalho muito interessante. Sim, imagina. E eu mostrei as Ledas e o cisne, que é uma história mitológica. Sim. E no final eu mostro que hoje a mulher segura o cisne pela coleira. Olha só. Numa exposição fotográfica em Nova York. Sim. Então foi uma farra, foi muito lindo esse trabalho. E também apresentei outro trabalho que eu realizei com meu pai, que eu tenho um carinho enorme, porque este trabalho foi o último trabalho que nós fizemos juntos. E tu vê só o motivo. Nós tínhamos feito um trabalho sobre um passeio na Galeria Uffizi. E quando nós terminamos esse trabalho, que eu teria que apresentar para o grupo, eu disse, eu estou cansada desse trabalho, eu não estou com vontade de apresentar ele agora. Eu queria apresentar um outro trabalho. Meu pai me disse, mas como, Ana Lúcia, nós trabalhamos 6 meses nesse trabalho. Eu disse, mas justamente porque eu estou cansada dele, não quero apresentar. Aí cheguei em casa buscando que motivo poderia ser. Abro um livro de arte e justamente, Laurinha, eu encontro várias crucificações. Olha só. E aí eu pensei, vou fazer um trabalho sobre a evolução de como os artistas viram a crucificação desde o início, desde do gótico até os dias de hoje. Mas foi um trabalho tão lindo, Laurinha. Nós podemos conversar. Outras oportunidades podemos conversar sobre os trabalhos, porque para quem gosta de arte seria muito rico, né? Muito interessante. Outra pergunta. O que é estilo? Bom, estilo é a forma como a arte se apresenta em um determinado período. Por exemplo, um estilo renascentista. Eu estou falando sempre me referindo ao Renascimento, Barroco. Depois a arte, ela continua seu caminho, mas acontece que é mais fácil eu explicar pegando do básico, não Sim. é? Então, quando nós temos problemas sociais, problemas políticos, eles se refletem na arte. Então, naquele momento do Renascimento, existia uma valorização da dignidade do homem. Então, toda a arte daquele tempo demonstra os gostos que existiam naquela época. Por exemplo, nós temos o Davi de Miguel Ângelo. O Davi de Miguel Ângelo é considerada a primeira escultura moderna. Por que ela é considerada a primeira escultura moderna? Porque ele mostra a fisionomia do Davi, a determinação do Davi, o senho franzido, a forma como ele tem a boca em expectativa, a perna balançante, segurando a funda na mão, porque ele sabe que ele vai ter que matar um gigante para defender o povo. Não é mesmo? O Davi do Bernini, que é do Barroco, ele não está em expectativa, ele está no ato, ele está no momento em que ele está girando o corpo e atirando a pedra. A fisionomia está contraída, ele então mostra o drama, a força, a paixão daquele momento, daquela determinação de vencer o Golias. Então, nós vemos que existe uma grande diferença de clássico para o barroco, que significa o pictórico, significa o movimento. Então, é isto que é estilo, Laurinha. Sim. Quando muda o gosto, muda o estilo. Sim. Por exemplo, no final de 1800, eles se cansaram do impressionismo. Os artistas se cansaram, porque eles mesmos tinham diluído tanto a forma, diluído
tanto a forma pela luz que eles se cansaram. Então, eles decidem recuperar a forma. E a forma foi recuperada de várias formas. E aí surge, né? Surge o expressionismo, surge o cubismo, surge o fauvismo, são outros estilos. Sim. E naquele momento eles estavam vivendo a antecipação da guerra. Era um fim de século. Né? Era o vanguarda. Eles quebravam todas as regras. Então foi uma época muito frutífera na arte, mas ao mesmo tempo havia uma decadência. Olha só. Entendeu? E aí então é o reflexo daquele momento, e o estilo era diferente. É isso aí. Lucinha, eu vi que tu tens tantos livros de arte. E tu és uma apaixonada pela arte. Tu poderias nos mostrar algumas relíquias maravilhosas eu vou que tu ter tens um enorme aqui? prazer de mostrar, sim, Laurinha. Eu sou uma apaixonada pela arte desde menina, então faz tempo. Não tanto. Mas realmente eu acho que eu não poderia viver sem ela. Eu acredito que estes grupos, né, da Dona Gilda, que nós nos reunimos às vezes uma vez por ano para festejar uma festa de Natal com elas, ou para ter algum evento juntos, mas normalmente cada um tem seu trabalho independente, porque inclusive estamos em épocas de estudo separadas, porque elas estão mais adiantadas no estudo que nós. Sim. Mas eu acredito que este grupo de arte, ele me trouxe essa alegria de poder conversar com as pessoas sobre arte, porque eu sempre estudei como uma rata de biblioteca. Eu viajei muito cedo com meus pais, junto com as minhas irmãs. Eles nos levaram numa viagem muito grande quando eu tinha 18 anos. Nós passamos 2 meses e meio viajando. Olha só que maravilha. E fomos preparadas para essa viagem. E daí aquilo foi um despertar. Sim. A partir daí, eu sempre fui esta ratinha de biblioteca, sempre tendo livro para ler. Nesse momento eu estou lendo 4. Olha só. Sendo que 2 me foram presenteados pela minha guru, Dona Gilda. Que ela sabe que eu leio. Então ela diz, Lucinha, lê isso aqui. Tu poderias mostrar? Vamos mostrar. Vamos mostrar então. Lucinha, eu sei que tu tem várias obras de arte aqui, maravilhas, que tu passa estudando para fazer os teus trabalhos, inclusive para dar palestras em Chapecó, que eu sei que tu já desse várias palestras. Eu gostaria que tu mostrasse alguma obra pra gente que tu estás desenvolvendo, ou nos desse uma explicação. Tu sabe, Laurinha, que eu, quando eu sabia que tu ia vir aqui, eu separei alguns livros que eu tenho mexido bastante agora. Sim. E inclusive este aqui é um maravilhoso que eu amo, que é sobre o barroco. Sim. Agora eu estou então preparando este curso para Chapecó, que é sobre barroco e sobre Peter Paul Rubens. São 2 dias. Um vai acontecer na sexta de noite e outro vai acontecer no sábado de tarde. E então eu estou estudando, revendo imagens, olhando essa igreja maravilhosa, de Santo Inácio de Loyola, aqui, que tem esta cúpula, Laurinha. Que ela é toda desenhada em perspectiva, fazendo de conta que tem uma cúpula. Olha só, mas ela não existe, viu? Então são obras magníficas que nós temos dentro do barroco, que foi justamente quando existe este pictórico, esta noção noção e que se reflete tanto na arquitetura quanto na escultura. Aqui, o interior da Alemanha, Laurinha, é muito rico de barroco, viu-se? Isso aqui é Dresden. Existe um museu que são só presentes que os imperadores ganhavam das outras casas reais. É fabuloso. E aqui é um sultão que deu toda esta obra aqui para o imperador.
Que maravilha. Olha que maravilha. Então, aí eu vou mostrar algumas coisas, né? Sim. Então, eu fico revendo. Sim. Uma ratinha de biblioteca. Esta aqui é a minha Bíblia, que eu estudo nela desde 1990. Foi presente do tio Edgar. E é um livro de história da arte que eu amo. Olha que coisa Ele linda. me dá todas as referências e embasamentos que eu tenho. O que eu estou vendo agora é este livro do Dan Frank, que a dona Gilda me regalou, e alguns outros. E eu tinha mexido aqui, porque o barroco vê muita mitologia, então eu estou mexendo nesse exato momento na mitologia, viu? Mas o que eu queria te dizer, Laurinha, realmente é sobre o grupo de arte. Que essa evolução do grupo de arte deu a todas nós um presente na vida. Porque a gente vai tendo mais idade e a gente vai tendo às vezes mais tempo para fazer coisas que nos deem prazer. Com certeza. E a arte, ela enobrece o sentimento, ela só te traz coisa boa. Sim. Então, além da arte, nós temos aquele momento do jantar. Então, é como se tu abrisse a tua casa, tu abre a tua casa, Sim. tu abre teus armários, tira aquela toalha da tua avó, a toalha da tua mãe, a louça que tu ganhou de presente e monta uma mesa e recebe tuas amigas. Que maravilha. Isso é uma beleza, Isso é uma graça, bênção, né? Uma bênção. Então, é isto que eu considero assim, o que nos gratifica dentro do grupo, viu? Claro. Porque depois de 12 anos, nós somos muito amigas. São família, já são amigas família. algumas antes, sim. Outras nós nos conhecemos Sim. no grupo, Claro. né? Mas fortalecemos cada vez mais a nossa amizade. E quando uma falta, a gente sente falta, porque cada uma tem um dom especial. Olha só. Vice? Então, nós vamos na casa da Olga Maria, por exemplo. Sim. A Olga Maria faz um doce que ela diz que é de batata doce, mas é um marrom glacê. Ah, tu que podias maravilha. comer na Fouchon de Paris. Então, cada uma tem uma habilidade seu talento. e a gente se diverte com isso, tu entende? Sim. Então, é um prazer enorme que está associado à arte. Sim. Lucinha, eu tô encantada com tanta beleza que tu nos mostrasse aqui. Eu gostaria que tu dissesses para nós por que a arte é o patrimônio da humanidade. Bom, nem toda arte, né, Laurinha? A arte, ela pode se tornar patrimônio da humanidade, né? Ok. Assim como é patrimônio da humanidade a Madonna de Miguel Ângelo, Sim. assim como nós podemos dizer que Mona Lisa é patrimônio da humanidade, como obras de Bernini. Sim. Mas tem muita arte moderna de hoje em dia que somente com os séculos passando nós vamos saber o que vai realmente ficar. Sim. Né, como patrimônio Sim. da humanidade. Importante a gente saber é que uma obra, para ela se tornar patrimônio da humanidade, é necessário séculos, né? Porque ela se perpetua. A obra Sim. do homem, ela se perpetua. A obra é composta pela forma e pelo conteúdo. Sim. Eu não sei se eu já falei isso contigo nessa conversa, mas a forma é a maneira como o artista compõe aquela obra. Se for uma pintura, é a forma que ele distribui a Sagrada Família naquela tela. Se for uma escultura, a maneira como ele faz a escultura. Então, esta é a forma. O conteúdo é o que ele quis dizer. É um momento histórico, é um momento social, é um momento político que está refletido naquela obra. Então vamos pegar, por exemplo, uma coisa fácil. Mona Lisa. Sim. Né? Todo
todo mundo fala na Mona Lisa. Eu acho que tem muita obra maravilhosa pra gente falar. Sim. Mas essa é muito conhecida. Claro. Então vamos falar na Mona Lisa. A Mona Lisa, ela é hoje considerada um patrimônio da humanidade, porque milhões de pessoas vêm dos lugares mais longínquos para honrar a Mona Lisa, para conhecer a Mona Lisa, para descobrir por que aquela mulher foi tão importante, é tão importante. Sim. O Leonardo da Vinci, ele foi um gênio, e a grande parte das obras dele a gente não valoriza. Ele tem coisas maravilhosas, mas a grande parte não se valoriza, porque foram estudos, foram descobertas, ele era tão genial que elas não chegaram, a humanidade não conseguiu desfrutar disso. Por exemplo, ele inventou uma asa delta, que hoje é comprovado que se ele tivesse conseguido investir um pouquinho mais no comprimento da asa delta, dando mais estabilidade, teria voado. Imagina. Ele inventou o primeiro tanque de guerra, só não foi feito para os Sforza, porque os mecenas não acreditaram que aquilo ia funcionar. Olha só. Tinha 10 canhões dentro. Então, existem genialidades, entende? A Mona Lisa, então, voltando a ela, o seu conteúdo, né, ela mostra uma mulher do instante. É um instante. A gente não sabe se ela vai sorrir ou se ela acabou de sorrir. Sim. Então, tanto que os impressionistas dizem que ela é a primeira pintura impressionista, a mulher do instante. Sim. E ele dizia assim, ó, eu sou um pintor e tudo está na minha cabeça. Com uma única olhada, eu sou capaz de saber exatamente como as coisas devem ser proporcionadas. Olha só, que maravilha. É uma soberba fantástica, mas ele era genial mesmo. Sim, ele podia dizer isso. Ele era um gênio. Tu entende? Com certeza. Então, isto é uma obra em que o conteúdo do que ele tinha, daquelas mulheres misteriosas, lânguidas, com olhares misteriosos, sombrios, com um quê de mistério, que deixavam fervilhando a cabeça daqueles observadores, isso pode passar. Já passou. Sim. Porque hoje os observadores têm montanhas de imagens para olhar. Mas a forma como ele fez a Mona Lisa fica. E aí ela se torna patrimônio da humanidade. Ah, maravilhoso. É isso aí. Encerrando o nosso bate-papo informal, gostaria de fazer um brinde. Vamos fazer brinde. A nossa conversa extremamente cultural. Um brinde sem álcool, brinde, né, Laurinha? E avisar para o pessoal que nós estamos tomando um vinho sem álcool. Tchim, tchim. A saúde. E a arte, né, Laurinha? E a arte em primeiro lugar. As amigas da arte, um grande abraço. Tchim, tchim. Tá na mesa com Bazo, tá na mesa com Bazo.